sentindo um cheirinho bom de alegria, de mesa farta, de uma segunda-feira novinha pra gente começar. Alegria, sorriso no rosto, não importa se lá fora tá chovendo. É uma nova semana que tá começando. Então coloca um sorriso nesse rosto, vista esse sorriso literalmente e vai pra vida, tá? Mas não vai antes de seguir conosco aqui no Mulher Demais, porque a gente já começa o programa com o quadro Sua Saúde e falando sobre um assunto, se eu dissesse o nome, né, científico, pouca gente ia saber o que é. Prolapso genital. Esse é o nome do problema que a gente conhece popularmente como bexiga baixa e que atinge principalmente as mulheres com mais de 40 anos e que já tiveram filhos. Mas será que existe prevenção? É sobre isso que a gente fala a partir de agora no quadro Sua Saúde. A gente toma um cafezinho com a médica ginecologista, doutora Andréa Larissa Ribeiro. Bom dia, doutora Andréa. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso receber a senhora. Falar de bexiga baixa é falar de um problema que a gente já viu aí que atinge as mulheres, né, acima de 40 anos, que já tiveram filho. Mas o que é que caracteriza essa bexiga baixa? A bexiga baixa é a descida dos órgãos que estão na bacia, que a gente chama pelve, né? E é importante, como você já enfatizou, que não só a bexiga, mas o próprio útero também e o próprio reto e parte do intestino pode descer e ficar fora do lugar. Então, por isso que a gente chama de prolapso genital. Doutora, então a senhora está dizendo que alguns órgãos podem sair, literalmente sair pelo canal vaginal ou isso é mito? Isso é verdade. A gente tem estruturas sério. Olha a imagem aí, que mantém esse tecido no local habitual, que são ligamentos que suspendem e uma parte que sustenta, que é essa musculatura que está embaixo. Quando esses tecidos se enfraquecem, então a gente tem realmente a descida, né? E é importante enfatizar que como você falou, a gestação, o número de partos, ele é um dos fatores que podem estar relacionados com isso. Tem outros fatores? Outros fatores também. Em relação à gravidez, é interessante enfatizar que se for uma gestação, a gente aumenta em 4 vezes esse risco. 2 gestações já vai para 8 vezes, tá? Mas também tem outros fatores, como a idade. Quanto mais idosa a mulher, mais tendência a ter essa alteração, a falta dos hormônios, a queda hormonal. E tem alguns fatores que a gente considera como dinâmicos, ou seja, tudo que vai aumentar muito a pressão abdominal, como o exercício físico, as mulheres que fazem exercícios carregando muito peso, tosse crônica, a própria obesidade, eles podem aumentar essa pressão na barriga e fazer com que esse órgão desça e tenha essa descida. Gente, e os sintomas, doutora? Olha, o que é mais comum são as mulheres chegarem pra gente dizendo que estão com a bexiga baixa. Mas elas também podem sentir e definir como a sensação de uma bola na vagina e ter esse desconforto. Algumas vão relatar pra gente também desconfortos urinários. É mais comum que elas percam urina também, como perda de urina aos esforços e algumas vezes os escapes. E isso a gente vai graduando a perda, porque algumas vezes é o pequeno esforço que já tem, ou seja, uma alteração que está mais significativa. Pode ter prisão de ventre? Também. Quando essa alteração, quando esse prolapso é para a parte do reto, então também pode ter alteração do hábito intestinal, como constipação, sim. Olha, a gente está aqui conversando hoje sobre bexiga baixa. Se você tem dúvida, o nosso zap é 991050400. Já tem dúvida de telespectadora, doutora. Ela diz assim, tem 66 anos, acho que é a mãe dela. Fez cirurgia, mas não ficou boa. Ela gostaria de saber qual o motivo. É a Jane do Gás. Um dos tratamentos para essa situação é a cirurgia, mas é importante a gente enfatizar que alguns fatores têm que ser corrigidos antes do procedimento cirúrgico, como a obesidade. Aquelas mulheres que não corrigem o peso e vão para um procedimento cirúrgico, em 2 anos, 30% volta a ter novamente os sintomas. Outra situação, aquelas que têm tosse crônica, algum esforço físico que vai aumentar a pressão abdominal. Com a melhor técnica cirúrgica, se não corrigir esses fatores, pode voltar a ter os sintomas. É verdade que a menopausa pode favorecer o aparecimento do prolapso da bexiga?
Na verdade, são vários fatores, né? Os hormônios, ele atuam nesses tecidos que eu falei, que suspendem e que sustentam todos esses órgãos pélvicos. E os hormônios, eles têm receptores, então faz com que o músculo fique mais firme, tenha melhor vascularização, então deixa um tecido mais fortalecido. Sem dúvida, é um fator que contribui bastante para a ocorrência dos sintomas. Um telespectador escreve assim: bom dia, Fernandinha, eu quero saber se quando respiramos e fazemos xixi, a bexiga baixa. Não. Se não tiver nenhuma alteração com a fisiologia normal, respiração, exercício, não há descida desses órgãos. Eles são mantidos por esse mecanismo da sustentação e da suspensão em seu local habitual. A Liviana do Conde quer saber se quem urina muito já pode ser considerado bexiga baixa. Ela está preocupada. O que a urinar muito a gente chama de polaciúria. Isso está mais correlacionado com as infecções urinárias e também pode que a gente sempre que avalia uma perda urinária, a gente tem que afastar uma infecção urinária ou alguma alteração, por exemplo, metabólica como diabetes. Então, não em si é o prolapso, tá? Mas a gente tem que atentar para outras situações que podem dar essa frequência maior à micção. Merece investigação, né, doutora Sim, Andréa? com certeza. Tem outra telespectadora querendo saber se pode interferir na relação sexual. Sim, o prolapso genital, ele pode ter, ele não é uma alteração que vai causar morte nas mulheres, mas a gente diz que ele causa morbidade, ou seja, vai causar desconforto social, atividade física e na própria atividade sexual. A Joyce do Mário Andreasa, em Bahia, ela quer saber se gestante pode ter bexiga baixa. Pode sim por esse peso, mas a avaliação dessa bexiga baixa, ela vai ser feita no pós-parto. De 3 a 6 meses no pós-parto, a gente vai reavaliar essa puérpera, no caso, né, pós-parto, para a gente ter a graduação e o diagnóstico do prolapso. A doutora Andréa falou algo sobre tossir, e é justamente essa pergunta de uma telespectadora. Espirrar ou tossir e já fazer urina ao mesmo tempo, é sinal de bexiga baixa? É um dos sintomas, uns sinais que a gente tem que procurar, que a mulher deve procurar o médico para essa avaliação, sim. A Juliette tem 37 anos, é mãe de 5 filhos e ela comenta que depois da gravidez ela ficou com esses escapes de urina, geralmente quando está tossindo ou até mesmo quando dá um simples espirro. Foi justamente o que a gente comentou agora. É bom investigar, né, doutora? Isso, sem dúvida. É bom fazer essa avaliação, porque quando tratada já no princípio fica muito melhor e menos desconforto para a vida da mulher. Como diferenciar a bexiga baixa da incontinência urinária? O Emanuela pergunta. O diagnóstico da bexiga baixa, ele é clínico. Em algumas situações em que a gente vê uma alteração significativa e que a gente vai fazer uma correção até da cirurgia, a gente pode fazer um exame que chama estudo urodinâmico. Esse exame é o exame mais fidedigno para me dizer, porque algumas vezes a mulher não tem bexiga baixa, é somente a musculatura da bexiga que ela é mais sensível, ela contrai de forma involuntária, que a gente chama instabilidade do detrusor, que é o músculo da bexiga. E essa é uma situação que não vai para cirurgia. Então, nem toda incontinência urinária é por uma bexiga baixa. A outra telespectadora faz uma partilha interessante. Ela disse que tem um útero baixo. E aí diz que incomoda muito. Ela quer saber se pode ter alguma ligação aí, alguma influência na bexiga. Sim, porque o útero, ele está no meio, entre a bexiga e o reto. Então, se o útero desce, a parede da bexiga, ela também pode descer junto. Algumas vezes vem só isolado, mas pode estar associado também. E a descida do útero também é um prolapso e tem tratamento. Deve ser bem avaliado para indicar o tratamento adequado. A doutora Andréa falou no nosso papo aqui sobre a questão da idade, mas em algumas situações não tem a ver com a idade apenas quando você tem várias gravidez, né? Uma telespectadora comenta o seguinte, que ela sente mesmo essa bola na vagina e tem uma perda muito grande de urina e ela o que pode fazer? Ela é mãe de 4 filhos e tem 24 anos. Por isso que eu falei da questão da idade. Ela mora em Mandacaru, é a Valéria. Nem sempre precisa esperar os 40 anos para esse caso surgir. A Valéria tem 24 anos, mas já tem 4 gravidezes. Então, significa que já mexeu muito ali no aparelho, né? Com certeza. Cada vez que tem mais gestação, vai aumentando essa prevalência. Ele não é específico da idade. É mais prevalente em mulheres idosas. Acontece mais nas mulheres idosas. Mas como Valéria teve 4 filhos, então e tem os sintomas, deve ser avaliado. Outra situação de poder acontecer em mulheres jovens que não tiveram filhos é se ela tiver alguma alteração
da parte nervosa, uma neuropatia ou até algumas doenças do colágeno. Então, a gente pode ter também em mulheres jovens, embora seja mais comum em mulheres mais idosas. Pode ter em criança? É a pergunta de uma telespectadora que comenta que tem uma neta de 12 anos e que ela faz xixi, basta ela sorrir muito, que aí a bexiga, ela já faz xixi, ela tá bem nervosa. É a Edinalva do Valentina que tá curiosa. Mas 12 anos, tá rindo, pode ser... Na verdade, assim, a criança não tem muito esse controle, né? E, na verdade, a gente vai aprendendo com a idade, porque a gente tem a parte voluntária de continência do ureter, que é o canal da urina. Então, a criança, muitas vezes, ela tá relaxada e tá entre a família. Então, a gente, na verdade, se ela tivesse uma perda involuntária em todas as situações, é quando a gente pensa nos distúrbios neurológicos. Mas eu acredito que é só... Na risada, essa na alegria, risada, né? alegria e ela não está inibida com a sua família e fica bem à vontade. Tá mais tranquila aí. Isso. Vamos falar de prevenção. Pergunta de telespectador, existe? Existe sim. A gente sempre aconselha que as mulheres façam os exercícios. Podem ser feitos durante a gestação, até antes, se preparando para o parto, né? Em que vai fazer exercícios de contração dessa musculatura perineal. E a gente vê que é uma situação que nós, mulheres, deixamos muito com a vida moderna, né? Eu lembro, assim, na casa da minha avó, sempre todo mundo estava de cócoras, né? Conversando, brincando. Então, esses exercícios perineais a gente acabou deixando no dia a dia da atividade de fazer. Então, eles podem realmente... E também, assim, é bom lembrar também que o estado nutricional é importante, né? Porque a gente vai com a idade perdendo conteúdo de colágeno e elastina e algumas vezes a mulher vai fazer o uso do colágeno também para poder melhorar essa tonicidade desse tecido. Técnicas de pompoarismo ajuda? Ajudam sim, mas importante a gente lembrar que algumas vezes a mulher ela não sente essa contração. Quando ela não tem essa consciência de contração, a gente até aconselha uma fisioterapia, né, em que ele pode fazer um biofeedback. O que é isso? A gente vai pedindo num gráfico e a gente vai pedindo contrai, relaxa. E se ela não sente essa musculatura, a gente pode fazer até uma eletroestimulação, em que a própria estimulação elétrica vai fazer a contração. Isso é muito melhor naquelas que não têm essa consciência da contração da musculatura perineal. Esse tratamento, além de fisioterapia, né, dessa parte da cirurgia, quando é indicação, é medicamentoso também ou não? Quando existe do prolapso genital e da incontinência urinária, que a gente chama genuína, que é decorrente da distopia, o tratamento ele não é medicamentoso, ele só vai ser medicamentoso quando a gente tem aquela instabilidade da musculatura. Aí sim o tratamento é com comprimidos. Com comprimidos. Uma telespectadora compartilha a situação dela, ela fez a retirada do útero e faz 11 anos. O que é que acontece com ela agora? Ela está sentindo dificuldade de segurar esse xixi, ela tem 54 anos e ela é diabética. Ela quer saber se esse quadro todo pode estar favorecendo o prolapso da bexiga. A primeira coisa é ela verificar o controle do diabetes, porque só isso pode dar uns sintomas muito semelhantes. Com a glicose, todo o metabolismo do diabetes controlado, fazer uma avaliação ginecológica, porque esses tecidos eles podem realmente estar somando a essa alteração do diabetes e está dando os sintomas sim. Uma telespectadora quer saber se ela não consegue segurar a urina por muito tempo e causa cólica. Essa cólica poderia estar relacionada à bexiga baixa ou pelo esforço, né, dessa questão urinária? Na verdade, a musculatura da bexiga, ela dói realmente quando ela contrai ou quando ela estira, né? Então, tem que ser avaliado com esse estudo urodinâmico para ver esse mecanismo de contração da bexiga. Ela pode estar tendo por isso, mas existem outras situações de dor pélvica que também devem ser avaliadas por um especialista. Na questão da prevenção, as mulheres grávidas podem fazer algum tipo de prevenção? Sim, os exercícios perineais, eles já podem ser aconselhados, vão ser bons para um parto e também vão ser bons para a prevenção da incontinência urinária e do prolapso. Olha, a gente teve literalmente uma aula aqui com a doutora Andréa hoje sobre isso e é muito mais comum do que a gente imagina, mas os sinais, eles podem ser silenciosos ou então meio confusos. Estou meio incomodada aqui, mas não sei muito bem o que é, mas me parece que quanto mais cedo identificado, melhor é a chance de cuidar. Sim, isso é muito importante, porque quando a gente estuda, a gente vê que as mulheres que têm sintomas dos 40 aos 80 anos, 20% podem ter prolapso, podem ter a bexiga baixa.
Quando a gente vai estudar aquelas mulheres que não estão queixando, ou seja, não veio ao médico, não procurou, isso pode aumentar até para 60%. Então, algumas vezes a gente diz que a gente tem uma prevalência subdiagnosticada, porque tem muitas mulheres que elas têm os sintomas, elas vão achando que isso é natural e até hoje, nos dias de hoje, a gente atende senhoras idosas já com o útero todo para fora. Nossa, e isso não é de um dia para o outro que ficou assim. É meio surreal às vezes, né, doutora? A gente fica, como é que é possível? É possível sim, porque a pessoa vai, não é nada, não é nada. Ou às vezes vai deixando para amanhã e essas coisas não podem ser deixadas para depois, Verdade. Né? Essas senhoras idosas, elas têm medo, né? Porque quando o útero está para fora, pode acontecer um sangramento no colo do útero. E elas, com medo de câncer, escondem da família, dos filhos, e muitas vezes já chegam com o útero todo para fora. Ô, doutora Andréa, a gente vai para ginecologista, a gente vai para urologista, qual é a especialidade que a gente deve procurar? O ginecologista já pode fazer essa avaliação. Existem alguns uroginecologistas, tá? Mas o ginecologista, ele é o médico inicial dessa avaliação dessas alterações na mulher. Muito bom. Muito obrigada por ter vindo aqui. Uma ótima semana para a senhora. Uma ótima semana para todos. Eu que agradeço estar aqui com energia tão boa, tão bem acolhida. A gente adora, assim, trazer gente que fala a nossa língua, que faz todo mundo entender tudo, né? A gente começa a nossa semana muito mais preocupado em cuidar da nossa riqueza maior, que sem dúvida é a nossa saúde.